dia, com muita alegria. Jesus é nosso guia, tudo bem com vocês? Bom, nossa aula de hoje é na página 142, prismas, né? Então ele define prisma aí para vocês, ó. É o sólido geométrico formado por duas faces congruentes e paralelas. Faces congruentes e paralelas, né? São denominadas bases. Isso aqui são as bases. E por faces laterais, que são paralelogramas. Então aqui, ó, as faces congruentes e paralelas são as bases. E as faces laterais, que ele falou aí, são paralelogramas, né? Nesse caso aqui, esse prisma aqui, a gente nomeia o prisma de acordo com a base dele. Que figura geométrica é a base? Ó, é um pentágono, tá? Então é um prisma pentagonal, tá ok? As faces laterais são paralelogramas. A quantidade de paralelogramas é de acordo com a base. Se ele tem 5 bases, as faces laterais deles, que ele falou aí, vão ser 5 paralelogramas. Aqui, ó. Vamos contar os paralelogramas, ó. Vou contar aqui da esquerda para a direita, ó. BC, ó. BC e J, um paralelogramo. Certo? Outro. CD, esse aqui, ó, CDHI, outro paralelogramo, certo? Terceiro, ó, DEGH, 3. Agora tem esse aqui, ó, AB, vou dizer assim, ó, F, AF, J, B, 4. E o último, A, E, G, F. Isso aqui são os paralelogramas. São as faces laterais dele. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 aí, tá? Esse aí é o prisma pentagonal. E aqui é o prisma triangular. Olha lá, a base deles, ó. A base paralelas congruentes são triângulos. O que são congruentes? Está dizendo que esse triângulo aqui é congruente com esse. Tá? E os paralelogramas aí? Vamos ver as faces laterais. Tem que ser quantos? Tem que ser 3. Vamos lá, vamos. Aqui, ó. A, D, E, B. A, D, E, B. É o primeiro paralelogramo. O segundo, aqui, esse aqui, ó. B, C, F, E. B, C, F, E. É o segundo paralelogramo. E o terceiro paralelogramo? A, C, F, B. A, C, F, B. A, C, F, B. É o terceiro. Então lá, a base dele é o triângulo, as faces laterais são 3. E aí também, né, ele fala dos prismas, classificação deles. O prisma reto e o prisma oblíquo, né? O prisma oblíquo, o que é o prisma oblíquo? Está dizendo aí, ó. Quando as arestas laterais não são perpendiculares à base. Em um prisma oblíquo, as faces laterais são paralelogramas. Esse prisma aqui é o oblíquo, certo? As faces, ó, não são paralelas, ó. Olha lá. Ele é caidinho. O oblíquo, grosseiramente falando, ele é caidinho assim. Esse prisma é oblíquo. E o prisma reto? Quando as arestas laterais são perpendiculares à base. Em um prisma reto, as faces laterais são retângulos. Então esse aqui, ó, são retângulos. Mas tu não falou que era paralelogramo? É, o retângulo é um paralelogramo. Por quê? Por que ele é paralelogramo? Porque as faces, que é um paralelogramo, porque os lados são paralelos. Então, no prisma reto aqui, ó, no prisma reto, as faces são perpendiculares à base. As arestas, né? As arestas são perpendiculares. O que é aresta? Aresta é cada tracinho desse aqui, ó. Esse aqui é uma aresta, esse aqui é outra, esse aqui é outra aresta, 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 aresta. Tá? Então, essa é a diferença. O prisma reto, as arestas são perpendiculares à base, o prisma oblíquo
não são perpendiculares, tá? Mas, professor, então como é que eu posso falar assim? O oblíquo ele é caidinho, o reto ele é em pezinho. Grosseiramente falando isso. Aí você tem que estar ligado que isso aqui são retângulos, né? Eles são retângulos. E esse aqui são paralelogramas. Mas qual é a diferença? Você falou que o retângulo também é um paralelogramo que tem os lados, né, paralelos. Beleza, só que o retângulo, né, tem umas características, né? Os ângulos vão de 90 graus, e isso aí para termo de cálculo diferencia muito, né? Então, esses aqui são os prismas. Agora nós vamos falar de paralelepípedo e cubo. Vamos lá agora, ó. Vamos falar na página 143, o paralelepípedo e o cubo. Ele diz assim, ó: paralelepípedo é um prisma cuja base são paralelogramos. Um paralelepípedo reto, cujas bases são retangulares, é o paralelepípedo reto-retângulo, tá? Então, se as bases, né, as faces aí que ele está falando, né, são paralelogramos, ele é um paralelepípedo, né? E se as bases forem retangulares, se eu posso falar isso aqui, ó, que essas bases aqui são retangulares, né? Vai ser um paralelepípedo reto-retângulo, tá? Então tem essa diferença. E o cubo? Qual é a diferença do cubo para o paralelepípedo? Aqui as faces deles são quadradas. Essas faces aqui, ó, são quadradas, tá? Aí é o cubo. Então, o paralelepípedo, as faces são retangulares. Se for um retângulo, paralelepípedo, reto-retângulo. Se as faces são quadradas, ele é um cubo. Essa é a diferença, tá? E depois ele bota para você calcular o volume dele aí. O que é o volume? O que é o volume? O que você entende por volume? É o que ocupa no espaço a figura, né? Não pode confundir com capacidade. Capacidade é a quantidade de líquido que cabe dentro da figura. O volume é o que ocupa. Quanto isso aqui ocupa no espaço, né? Aí vai calcular. Como é que calcula o volume? É a área da base vezes a altura. A base aqui, ó, a gente falou que o paralelepípedo é um retângulo, tá? A área da base, ó, A vezes B. A área da base, A vezes B. Vezes a altura C. Você estudou isso lá atrás como o quê? Comprimento, altura e largura. É o volume do cubo. O volume, desculpe, do paralelepípedo. E o volume do cubo? Mesma coisa, a área da base vezes a altura. Só que a base aqui é quadrado, ó. É A vezes A, esse A é de aresta, né? A vezes A. E a altura? A altura também é A. Então vai ficar A vezes A vezes A, que é A ao cubo. Tá? Então, a gente viu... Leandro, mas isso aqui não é um prisma? É um prisma. Aqui, ó. As bases aqui, ó. Ó. As bases são congruentes. Certo? As bases são congruentes. Se aqui a base for retangular, é paralelepípedo, reto, retângulo. E se as bases forem quadradas, né? Ele vai ser o quê? Um cubo. Tá? Essa é a diferença aí. Bom, então vimos aí o paralelepípedo, o volume dele, que é comprimento, altura e largura, que é a área da base, ó, isso aqui, ó, como é um retângulo, é A vezes B, a área da base. Base vezes altura, ó. Essa figura aqui, ó, vezes a altura, essa aqui é a altura do paralelepípedo. E aqui é a mesma coisa, ó. Essa figura aqui, ó, A vezes A, e a altura é A. Mas por que é tudo igual? Porque a face são as quadradas. Isso aqui tudo vale A, ó. Esse vale A, esse vale A, esse vale A, esse vale A, esse vale A. Certo? Esse aqui também vale A. Por quê? Tudo quadrado, tudo igual. O que é A? A é a aresta. Lembra que eu falei pra você? Cada tracinho desse é uma aresta? Então,
Então, esse aí é o cubo. E aqui, como é que ficaria aqui, ó? Esse pedacinho é igual a esse, B. Esse pedacinho é igual a esse, A. Certo? Aqui. Tá? Aqui, ó. Vale A. Aqui é o B. E esse aqui quem é? É o C, que é igual a esse. Tá? Só pra você se ligar aí. Tá bom? Vamos lá, e agora na outra página, dando continuidade, página 144, né? É o cilindro. Cilindro, vou te mostrar um cilindro aqui. Aqui, ó. Um cilindro. Olha o cilindro. As bases são círculos, circunferências, né? Aqui é um círculo, né? Porque é fechado. Né? E aqui, ó. E aqui, ó. E arredondado, ó. Né? Então, esse é o cilindro. Te dei um exemplo de cilindro. Cilindro tem vários aí que... Aqui, ó. Outro exemplo de cilindro, ó. Tirando essa parte aqui, ó. Aqui, ó. Cilindro. Tirando esse biquinho aqui. Aqui em cima é outro cilindro também, ó. Então aqui são formados por dois cilindros. Certo? Então tem os elementos aí. Quais são os elementos? São as bases. Esse aqui é uma base. 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 Tá? Ele fala assim, ó. São círculos de centros O e O'. Essa é a base. São círculos. Fechado. Pode ser circunferência também, né? Nada impede, mas círculo. Né? Os centros, né? São os pontos O e O'. Tá? O eixo, o que é o eixo? É a reta que passa pelos centros O e O'. Então o eixo é essa reta aqui, ó. Esse é o eixo, ó. Esse é o eixo. É a reta que passa pelo ponto O e O'. A altura é a distância entre as bases, ó. A altura é a distância entre as bases. Tá? Que aqui a gente chama de H de altura. E a geratriz, segmento paralelo ao eixo de extremidade nas circunferências das bases. Então, é o segmento paralelo, desculpa, ao eixo. Esse aqui, ó, a geratriz. Ele é paralelo, ó, paralelo ao eixo. Pode ser esse também aqui. Esse aqui vai ter geratriz. Ó, geratriz. Segmento paralelo ao eixo. Lembra, paralelo? Não tem pontos comuns? Retas paralelas, não tem pontos comuns. Quando eu dei aula disso para vocês, eu dei o exemplo da rua, né? Avenida das Oliveiras com 13 de maio, elas são paralelas, né? Lembra que eu falei? Se sair uma pessoa da Avenida das Oliveiras e sair da 13 de maio, elas não se encontram, elas vão direto ali, ó. Não se encontram nunca. Só vai parar na esquina, vai olhar, vai dar um tchauzinho, mas nunca vão se encontrar. Certo? Então, esses são os elementos aí. Aí ele bota outra coisa, o cilindro reto. O eixo perpendicular à base também é conhecido como cilindro de revolução. Tá? Então, esse eixo perpendicular à base, por que ele é perpendicular à base? Ele forma um ângulo de 90 graus. Tá? Ele é conhecido como cilindro de evolução. Está dizendo aí. Pois pode ser gerado pela rotação do retângulo em um eixo que contém os seus lados. Ele pode ser gerado da rotação desse retângulo aqui. Isso aqui é um retângulo. Se você fizer uma rotação, ele pode ser gerado pela essa rotação. É isso que ele quer dizer. Né? E o eixo oblíquo, em um eixo oblíquo, as bases, eixo oblíquo ao plano das bases. Então é a mesma coisa. Vou até repetir isso aqui. O que é o cilindro oblíquo? O eixo oblíquo
ao plano das bases. Ele é assim, ó, o oblíquo, ó. Mesma história. O eixo é oblíquo, quer dizer, ele não forma uma perpendicular. Se ele não é perpendicular, ele é oblíquo, olha lá, ele é caidinho assim, ó. Esse aqui é o cilindro oblíquo. Esse aqui, ele é perpendicular, igual lá no prisma. Perpendicular. O eixo, o que é o eixo? A reta que vai de um centro ao outro, é o eixo. Certo? Ela é perpendicular em relação à base. O oblíquo, ele não é perpendicular em relação à base. Tu quer dizer que é perpendicular aqui forma um ângulo de 90 graus? Sim. E aqui? Aqui não forma um ângulo de 90 graus. Tá? Então, esse aí é o cilindro. E o volume do cilindro? O volume dele, como é que a gente calcula? Área da base vezes a altura, mesma coisa. Volume. Lembrando, o que é volume? É quanto isso aqui ocupa lugar no espaço. Né? Quanto ele ocupa lugar no espaço. Por exemplo, quero calcular o volume dessa garrafa aqui. Quanto ela ocupa lugar no espaço. E a capacidade, a quantidade de líquido que cabe aqui dentro. Né? Aí tem aquela regrinha, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então vamos fazer exercício desse aqui. Só que nós estudamos aí na aula passada como é que eu calculo a área do círculo. Ele falou que isso aqui é círculo, pode ser circunferência também, não tem problema. Ó, como é que eu calculo a área do círculo? Volume, área do círculo. πr ao quadrado vezes a altura. A área da base? Tem a base é um círculo. Se é um círculo, vou calcular a área do círculo. Como é que calcular a área do círculo? πr ao quadrado, estudamos na aula passada. Vezes a altura. Tá? Então essa é a nossa aula de hoje. Vou jogar os exercícios lá. Tá bom? Um abraço.